than does. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We're reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you
should take it slow. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious, baby. E para ver o Lucas Neto na área de novo para você. Hoje, o Batendo Edital em 1 hora, Polícia Militar do Ceará, vai ser diferente, porque nós vamos nos entregar a questões que envolvem todos os assuntos do edital de constitucional e de administrativo. Sabe aquela seleção marota de questões que inegociavelmente vão cair na sua prova, eu te garanto? Pois é, estão aqui. Existem duas modalidades do Batendo Edital, que são desafios que eu particularmente tenho feito muito com vocês, e todos os outros professores aqui do Objetivo também têm feito. O desafio daquele que passa mais teoria e no final só responde questões. Existe o desafio, né, que amolda a estrutura mais de resolução de questões e com base nas questões é que a gente vai puxando a teoria, né, fazendo a devida explicação daquilo que é o comando da questão. Hoje vai ser nessa segunda modalidade, onde a gente vai pegar as questões e com base nela a gente vai fazendo os devidos fluxos de comentários que são pertinentes à teoria. E por que eu tenho mudado a vertente? É como se fosse uma orquestra, onde a gente, a depender do momento em que nós estamos nos encontrando, a gente vai mudando os fluidos de como é a execução dessas atividades. Por que a gente faz isso? Porque está se aproximando da prova. Então, por saber que está chegando mais perto da tua prova, a gente vai ter que mudar mesmo algumas rotinas das aulas que nós executamos. Seremos mais diretivos, ainda mais objetivos e direto ao ponto daquilo que a IDECAM precisa para ti. No mais, eu já peço a você que deixe o like nesse vídeo, cara, que compartilhe essa transmissão com o máximo de pessoas, tá? Essa aula não vai ficar salva no YouTube, somente para quem é aluno do Objetivo Play, ou do Rota 360, do CTC, ou também do Intensivão Premium da Polícia Militar do Ceará, tá certo? Você pode ter certeza que a gente está se entregando bastante para te ver policial militar do Ceará. Hoje não tô com a farda do Objetivo, né? Vim do treino ali, a vida tá corrida, reunião, muita coisa para resolver, mas o que importa é que minha voz, que eu tô aqui contigo, fazendo o que precisa ser feito, executando essa aula nesse horário para ti, tá bom? Sem mais delongas. Primeira questão na tela diz assim, constitucional. A Constituição Federal de 88 estabelece os direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos, descritos corretamente a seguir à exceção de 1. Antes de fazer essa questão, é importante que você liste quais são os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Nós temos os direitos e deveres individuais e coletivos, nós temos os direitos sociais, nós temos os direitos de nacionalidade, nós temos os direitos políticos e nós temos os direitos dos partidos políticos. Se a tua prova perguntar se esse rol é taxativo, você vai dizer que não. É um rol meramente exemplificativo, presente no título 2 da Constituição Federal, precisamente dos artigos que intermediam o número 5 até o 17. Beleza? Vamos lá então pegar a exceção daquilo que não é direito e garantia fundamental aí previsto. O Brasil, em regra, veda a pena de morte, verdade, mas admite em caso de guerra externa declarada. Será que realmente a gente admite a pena de morte no caso de guerra declarada? Admite sim. Então, como ele está pedindo a exceção, essa daqui não é exceção. É certo. B. A liberdade de consciência e de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Verdade. C. A liberdade de expressão livre de censura permite a divulgação de opiniões agressivas à honra de terceiros, sem punição. Isso é um absurdo.
É um absurdo dizer que dentro do pluralismo político e da manifestação plena do pensamento eu posso criticar a honra de umas pessoas, de alguma pessoa e ficar impune. É um absurdo e é totalmente retrógrado. Agora, claro, vamos estudar um pouquinho mais isso, porque está em alta. Quando eu falo do pluralismo político por si só já é um fundamento da República Federativa do Brasil. E aí você tem que entender que uma da extensão do pluralismo político é a manifestação ampla do pensamento, meu brother. Você pode pensar o que você quiser agora. Agora, cuidado quando você for externalizar, verbalizar aquilo que você pensou, porque você pode atingir a honra ou a imagem de determinadas pessoas. É por isso que quando você fala alguma coisa contra alguém, a Constituição diz: ei, bonitão das tapioca, tem que dar o direito de resposta proporcional ao agravo, porque cabe-se indenização no que diz respeito ao aspecto material, moral e à imagem de uma pessoa, beleza? Então, como ele pede a exceção, o gabarito já é o item C. Vejamos as demais apenas para ratificar o gabarito. D. Todos podem reunir-se pacificamente, verdade? Sem arma, sim, em locais abertos ao público, ok, mas se exige prévio aviso. Não. Como ele está pedindo dentro dos moldes da Constituição Federal, não precisa de prévio aviso à autoridade competente ou precisa? Está dizendo que exige o prévio aviso à autoridade competente. E aí, isso aqui está certo ou errado? Exige o prévio aviso à autoridade competente? Sim, exige, né? Quase que eu coloco aqui também confundindo você, mas vamos, deu tempo. Prévio aviso exige na Constituição, ok? O que não precisa é de autorização. Mas Lucas, eu vi uma aula tua que tu disse o contrário. Eu, hein? Não disse o contrário não, apenas eu disse, anote isso, que o Supremo Tribunal Federal recentemente tem dito que nem o aviso prévio precisa. Isso aqui é uma jurisprudência pontual, uma jurisprudência objetiva e, claro, meu amigo, pode ser objeto de prova, sim, da Polícia Militar do Ceará. Aviso prévio é diferente de autorização. Então vamos lá. Se a prova pede na cabeça da questão de acordo com a Constituição, precisa ou não precisa de aviso prévio? Precisa. Se a prova pede de acordo com o Supremo Tribunal Federal, com as jurisprudências pacificadas no STJ e nos demais tribunais superiores brasileiros, inclusive nos anos que remontam a 2020, 2021 e 2022, você vai dizer que não precisa nem de aviso prévio. Como a cabeça da questão está pedindo de acordo com a Constituição Federal, então você tem que ir de acordo com a Constituição Federal. E tem é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. E aí, certíssimo, é isso que está na Constituição, então, ratificando o gabarito da primeira questão, está aí, item C de casa. Segunda questão, vamos lá, porque está muito próximo à prova. Agora é sem perda de tempo total. Esse é o tipo de aula que você precisa a partir de agora, aula objetiva, com questões pontuadas e trazendo aquilo que é a temática da sua prova. 2. Os meios digitais trazem possibilidades inúmeras para os usuários, mas podem ser considerados por alguns desses usuários um território sem lei. Um território sem lei, em que não serão identificados. Nesse contexto, o artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais, garante que os cidadãos... E aí, qual é a garantia que o artigo 5º dá aos cidadãos entre esses itens que aí estão? A. Tem o direito de fazer nos meios de comunicação o que eles quiserem. Ai, cabulão um jumento. B. Disseminem os seus pensamentos de forma livre e anônima, ou seja, sem coerção. Ó, você sabe que é vedado, a Constituição veda, isso aqui é fácil, vedado o anonimato. Não dá pra errar uma dessas, tá, irmãozinho? Se posicionem nos diversos assuntos do seu cotidiano sem restrições, quer dizer que sem restrições pode atingir a honra dos outros, é? Pode não. D. Tenham a liberdade de se colocar, garantida a diversidade de pensamentos, e possam manifestar-se livremente o pensamento, sendo vedado o anonimato. Essa ficou fácil demais. O gabarito da 2 é o item E, mas é um ponto muito sensível e um ponto que tem sim se repetido em questões da IDECAN, essa questão da liberdade de pensamento, da manifestação do pensamento, do pluralismo político, onde você tem que ter limites. Não é absoluto. Na verdade, nem o direito à vida tem caráter absoluto. Todos são tratados com relatividade, tá certo? 3. São considerados direitos sociais nos termos constitucionais. Jornada não superior a 8 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Se aparecer isso aqui, ó, você já vai substituir 8 por 6. Essa é a frase coringa, a frase chave. Apareceu essa frase aqui, irmão, você lembra do número 6. Ou seja, são 6 horas de serviço ininterrupto para quem trabalha nesse tipo de turno, que é o turno ininterrupto de revezamento. B. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 180 dias. Todos sabemos que a licença gestante não é de 180, é de 120 dias, então tá errado. C. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 100% à do normal. Não é 50%. D. Proibição de qualquer trabalho a menores de 18 anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 16. Mentira, o menor aprendiz é a partir dos 14. Existe um contrato chamado contrato de aprendizagem, moço e moça. Esse contrato de aprendizagem vai de 14 a 24 anos de idade. Ele está previsto na consolidação das leis trabalhistas. E tem igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. É aqui que está a correção. Perfeito, item há uma equiparação. Anote, a palavra-chave é essa, ó. Equiparação. Equiparação entre os direitos do trabalhador comum e o avulso. Lucas, e quem é o trabalhador avulso? É aquele que tem a intermediação na relação de emprego. É aquele que tem um órgão gestor de mão de obra intermediando a relação de emprego, que de trabalho também pode existir naquela situação. E por que eu disse isso? Porque existe a relação de trabalho e existe a relação de emprego. Por exemplo, eu, nesse momento, por ser profissional autônomo, né, empreendedor, empresário, eu tenho uma relação de trabalho. Mas aqui no Objetivo existem pessoas que são registradas na carteira de trabalho, que elas têm relação de emprego. E na relação de emprego existem alguns elementos importantes que nós não podemos esquecer. A subordinação, a onerosidade, a pessoalidade e a alteridade. Subordinação, onerosidade, pessoalidade e autoridade, a alteridade, né? Não eventualidade e tem que ser pessoa física, sopa não, regra de memória, PF. Então, de novo, numa relação de emprego, o empregado tem que ter em relação ao empregador subordinação, onerosidade, pessoalidade e alteridade. Não eventualidade, tem que ser pessoa física. Portanto, diante disso, o gabarito da terceira questão nessa revisão de batendo edital é o item E. Questão de número 4, direito constitucional ainda, temos um desafio. Cleiton, brasileiro de 18 anos, solteiro, após se formar no curso de pintor na Universidade Federal de Pindoretama, decidiu seguir seu sonho de construir uma carreira política. Para iniciar sua jornada, Cleiton decide se candidatar ao cargo de vereador na cidade de Quixadá, sua terra natal. Tendo em vista as condições de elegibilidade previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, a idade mínima para ele concorrer ao cargo de vereador, pessoal, vai cair uma de idade. Vai cair uma de idade. 21, lembro de quem? Bora rápido, prefeito. Lembro de quem mais? Juiz de paz. Lembro de deputado. 30 anos, lembro de quem? De governador. 35, lembra de senador. Lembra de presidente da república. 40 anos não tem nem essa especificidade de idade, né? Essa daqui é a idade para o cara ter a capacidade plena de eleição. Ou seja, capacidade plena de eleição é aquela que você tem idade para ser votado em qualquer cargo político. Então, não é com 30 anos que você pode ser votado para qualquer cargo político. Mas com 35 anos, claro, se você não for analfabeto, se você constar com todos os requisitos para a elegibilidade, você vai poder ser sim eleito e tem a capacidade civil de eleição plena. Beleza? Então o gabarito já está marcado, tá fácil essa, né? Próxima questão, questão de número 5. Diz, consoante o que dispõe a Constituição, alistamento e voto são obrigatórios para os analfabetos? Não. São facultativos para os maiores de 65? Não. São facultativos naturalizados maiores de 21? Não. São obrigatórios para os índios maiores de 16? Não. São facultativos brasileiros natos maiores de 16 e menores de 18 anos? Exatamente. Se você tem entre 16 e 18 anos, você tem faculdade para o voto. Ou seja, vota se quiser. Gabarito da questão 5, indubitavelmente, é o item E. Questão de número 6. Vamos lá, acorda, irmão. Ei, Lucas está muito chato, não está brincando hoje muito não. E nem vou brincar. A prova está se aproximando. Para de arrodear pensamentos e começa a ter o propósito, porra. Tu tá liso, fudido, lascado aí na sua casa, não tem porra nenhuma. Tá tendo que vender o almoço pra comprar janta, a vida mais desgraçada do que não sei o quê. Tua mãe reclamando que tu tá só lá esquentando a cama, não faz porra nenhuma. Fica dizendo, chamando de vagabundo o tempo inteiro e você sabe que é contigo. Acordava tarde, agora tem que acordar cedo. Mudou, nunca quis estudar e agora decidiu estudar. Sua vida sempre foi uma bosta, você não gosta do que você faz. Você não gosta da vida que tem, você não gosta nem do seu quarto, o ventilador que você tem tá quebrado. Você não faz o almoço que você quer, o café da manhã que você toma é uma merda. A tua vida tá totalmente aos avessos, o ano tá terminando de novo, tu continua do mesmo jeito, ainda quer que eu brinque? Vai cabular um jumento, vai estudar, pô. Vambora. 6.
De acordo com a Organização Política Administrativa do Estado, os entes federativos são proprietários dos bens discriminados no texto constitucional. A União pertencem o quê? A União. Tô falando da União, tá, cara? Então a União tem o quê? Terra devoluta? Terra devoluta, anote, é aquela que não tem dono. Anota logo, anota logo. Terra devoluta é aquela que não tem dono. Ela pertence a quem? Aos estados. Tá? Então terra devoluta não é da União. Exceto se forem as terras devolutas indispensáveis à defesa de fronteiras. Certo? Se tiver um terreno abandonado que está numa área de 120 quilômetros, que é considerado faixa de fronteira, aí sim seria propriedade da União e não do Estado. B. Aldeamentos desfeitos, ocupados por indígenas em época passada. Nada a ver. Não é da União. Ilhas costeiras, mesmo que sejam sede de município, não é da União. D. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Isso sim pertence à União, tá? Isso vai estar, galera, no artigo 20 da Constituição Federal. Moço, como é que tu quer fazer essa porcaria de prova? Falei porcaria assim no sentido bem pejorativo não, né? Eu tô falando, claro, a porra da prova no sentido de te atiçar, pô. Como é que tu quer fazer a prova da tua vida se tu não leu o artigo 20, macho? Deixa de preguiça, cara. São bens da União, os que atualmente lhe pertençam e os que lhe vierem a ser atribuídos, as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras das fortificações e construções militares, os lagos, rios e quaisquer correntes de águas em terrenos do seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a territórios estrangeiros ou deles provenham, as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, o mar territorial, os terrenos da marinha dos seus acrescidos, os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais inclusive do subsolo, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos, as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Isso aqui tá decorado, velho. Fica repetindo essa porra o tempo inteiro. Ah, Luca, mas não falou de índio bem aqui, mas não tem nada a ver. Aldeamento desfeito, não. São as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas que pertencem à União. Então a questão já tem gabarito e nós vamos ter que ir para outra agora nesse momento, porque nós estamos no desafio de 1 hora para pegar constitucional e administrativo. Constitui competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Bora lá. O que é competência comum entre os entes? A proteção e a integração social das pessoas portadoras de deficiência? Não. B. Legislar sobre registros públicos, águas, energia, informática, telecomunicação e radiodifusão? Também não. Ele quer competência comum. Comum aqui vai estar no item proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Isso aqui é de leitura obrigatória, porque vai sim cair na sua prova. Artigo 23, inciso 5, competência comum entre os entes políticos. Competência comum entre os entes políticos. Os entes políticos. Pegou a chave ou não? Beleza? Então o gabarito indubitável da sétima é o item de eu vou conseguir minha posse em 2022. São terras devolutas. Eu já passei a senha hoje, tu errar uma dessa não dá. Aquelas abandonadas pelo particular, não tem nada a ver. Terras públicas devidamente registradas em nome do Estado, não tem nada a ver. Agora aqui tem a ver, ó, terras públicas que não ingressaram no domínio particular ou foram devolvidas. Isso é o melhor conceito de prova para o que vem a ser terra devoluta. Bora repetir 3 vezes. Terras públicas que não ingressaram no domínio particular ou foram devolvidas. Terras públicas que não ingressaram no domínio particular ou foram devolvidas. Terras públicas que não ingressaram no domínio particular ou foram devolvidos. Esse é o melhor conceito da IDECAM, tá? Anote aí. Ah, Lucas, mas a doutrina diz o quê? Nossa doutrina passa a ser a banca, macho. Se a IDECAM disse, tá dito. Melhor conceito para terra devoluta. Terras públicas que não ingressaram no domínio particular ou foram devolvidas. Beleza? Portanto, o gabarito dessa questão está superado. Próxima questão diz assim. O Senado Federal, aí uma questão já de poder legislativo,
Reuniciar. Galera, você sabe que existem 2 períodos legislativos, né? Que compõem a sessão legislativa. O primeiro período legislativo, ele vai do dia 2 de fevereiro até o dia 17 de julho, né? Aí o segundo período legislativo, é o segundo período que vai do dia 1º de agosto até o dia 22 de dezembro. Os intervalos dessas datas aí são considerados recessos do Poder Legislativo. São os recessos parlamentares, tá certo? Vamos pegar o código aqui? E aí, Senado Federal, olha na tela. Reuniciar o quê, moço? Anualmente, não é? Anualmente, de 2 de fevereiro a 17 de julho, o nome disso é primeiro período legislativo, e 1º de agosto a 22 de dezembro, que é o chamado segundo período legislativo. Gabarito da questão 9, a ponte, que tem D de dado. Questão de número 10. Bora pra cima, irmão. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Acorda, 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 acorda. Se eu falo de CDF, Câmara dos Deputados Federais, eu já te passei a senha faz tempo. Se tu sabe das 2 grandes funções da Câmara, irmão, já era. O resto não precisa nem estudar porque ela se repete para o Senado. E se tu sabe das 2 grandes funções da Câmara, o restante só pode ser função do Senado. Porque a IDECAM, quando cobrar as questões na sua prova, ela vai querer te confundir entre as funções da Câmara e as funções do Senado. Então presta atenção nesse troço aqui, ó. Se você sabe que é função da Câmara proceder à tomada de contas do presidente da República quando ele não apresentar dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa, e se você sabe também que é função da Câmara autorizar a instauração de um processo contra o mesmo nos casos de crime comum ou de responsabilidade, apontada por 2/3 dos seus membros, tu mata qualquer questão que vier cair sobre competências da Câmara ou atribuições. Eu te digo isso e tu não pega a chave. Quer ver uma coisa? Pega essa chave aqui na questão 10. Compete privativamente à Câmara dos Deputados a proceder à tomada de contas do presidente da República, quando não apresentados ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Ficou fácil, porque o gabarito já está em cima, é o item A. Lucas, processar e julgar, a Câmara faz? Eu não coloquei nas 2, macho, então não faz. Operações externas, Câmara não é. Limites e condições de garantia da União com crédito externo, não é. Limites globais, todas as outras são do Senado. Eu te passei o código e tu pega em definitivo se quiser. A gente está há muito tempo fazendo a mesma coisa todo dia. Se a prova da IDECAM te trouxer uma questão de competência, atribuição da Câmara ou do Senado, é simples. Saiba quais são as 2 grandes atribuições da Câmara e aquilo que não tiver ali só pode ser do Senado. Pegou ou não pegou essa chave? Beleza? Vamos adiante, vamos adiante, vamos adiante. Questão de número 11. Na hipótese de ocorrer vacância do cargo de presidente da República, assumindo o cargo, por consequência, o vice-presidente da República, e este tiver seu mandato cassado nos 2 últimos anos do mandato, a Constituição estabelece que acontecerá alguma coisa, não é? O que é se alguma coisa que acontecerá, hein? A eleição para ambos os cargos será feita o quê? 30 dias depois de aberta a última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Não confunda isso com caso de impedimento, tá certo? Caso de impedimento do presidente da República é uma outra situação. No caso de impedimento do presidente da República, eu vou para a linha sucessória. Vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF. Essa questão tá aí, mas se ela vier na tua prova oficialmente, a gente vai pedir recurso. Porque lá no edital só se cobrou as atribuições do presidente da República, tá certo? Então, nesse momento é melhor nós pularmos, inclusive, para outra questão. Agora vai. Supondo que o presidente da República decida nomear como novo ministro de Defesa fulano de tal, é correto afirmar que esse referido ministro fulano de tal tem que ter aí alguns detalhes, né? Ministro de Estado cai na prova. O que é que esse ministro tem que ter para ser nomeado ministro? Ah, ele deverá contar no máximo 30 anos de idade. Não, 21. A idade mínima, pessoal, para ser ministro de Estado, anote, é 21. Repito, 21, 21, 21. Então, onde é que tem o 21 aparecendo aqui? No item E.
Obrigatoriamente, para o cara ser ministro, ele tem que ter mais de 21 anos de idade e ser exclusivamente brasileiro nato, no gozo dos seus direitos políticos. Então vamos lá, lembrando aqui, fazendo mais uma análise de idades. Se a gente fala de 21, a gente lembra de deputado federal, deputado estadual, juiz de paz, prefeito e ministro de estado. Essa galerinha aí, para ocupar esses respectivos cargos, precisa ter 21 anos de idade. Vamos mais adiante aqui, ó. Questão 13. Relativamente à composição do CNJ, e já atingimos o ápice do Poder Judiciário. É correto afirmar que ele está perguntando sobre a composição do CNJ, um assunto que eu tenho uma quase convicção, né, total, que vai cair na tua prova. E aí você tem que lembrar que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, possui 15 membros, né? Possui 15 membros, sendo o presidente do STF, um ministro do STJ, indicado pelo próprio STJ, um ministro do TST, indicado pelo próprio TST, um desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pelo STF, um juiz estadual, indicado pelo STF, um juiz de TRF, indicado pelo STJ, um juiz federal, indicado pelo STJ, um juiz do TRT, indicado pelo TST, um juiz do trabalho, um juiz trabalhista, que não se confunde com o juiz do TRT, já que é Tribunal Superior, Tribunal de Segunda Instância, um juiz do trabalho indicado pelo TST, um membro do MPU, indicado pelo chefe do MPU, que é pelo PGR, né, o Procurador-Geral da República, um membro do MPE, indicado por quem, Lucas? Pelo Procurador-Geral da República, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, um vem da Câmara, né, indicado pela Câmara, e outro pelo Senado Federal. Essa é a composição que indubitavelmente vai cair na sua prova se cobrar a composição do CNJ. Tem gente que está estudando e até hoje não decorou esse negócio. Lucas, me dá um código. O código é decora. Lê isso aqui uma porrada de vezes que não tem código para isso não, macho. Tá? O que é que você tem que entender? Que o chefe do CNJ é o presidente do Supremo. Então tá aqui a composição. Presidente do Supremo é o chefe, mas ele integra o CNJ. Um ministro do STJ, indicado pelo STJ, um ministro do TST, que vem do próprio TST, um desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pelo STF, um juiz estadual, indicado pelo STF, um juiz do TRF, que é o Tribunal Regional Federal, indicado pelo STJ, um juiz federal, indicado pelo STJ, um juiz do TRT, indicado pelo TST, um juiz do Trabalho, indicado pelo TST, um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República, um membro do Ministério Público Estadual, indicado pelo Procurador-Geral da República, 2 advogados de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados pelo Conselho Federal da OAB, 2 cidadãos também de notável saber jurídico e reputação ilibada, um indicado pela Câmara dos Deputados Federais e outro indicado pelo Senado Federal. Guarda isso, totalizando e somando isso que eu acabei de falar, vai dar o numeral de 15. 15 membros, então, compõem o glorioso, eminente Conselho Nacional de Justiça. Beleza? Tá com o olho aí na 13 de novo, vai, rápido. Relativamente à composição do CNJ, é correto afirmar que 2 advogados serão indicados por 2 estados da federação, nada a ver.
B, um juiz do trabalho será indicado por um Tribunal Regional do Trabalho. Mentira, ele é indicado pelo TST. C, um desembargador do Tribunal de Justiça será indicado pelo STJ. E aí, errado, o desembargador do Tribunal de Justiça vai ser indicado pelo STF. É só você olhar meu quadro lá e printar que você não é uma dessa não, brother. D, dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Carimbou ou não? Carimbou não? Ficou fácil ou não, papai? D de dado. Tranquilidade pura. Vejamos a próxima questão, porque aqui é desafio. 14. Com relação à lista dos órgãos que compõem o Poder Judiciário, assinale V para verdadeira e F para falsa. STF, CNJ, Superior Tribunal de Justiça. Aí vem, tribunais regionais. Tá. Essa daqui, ó, ele quer... No final ele vai querer o quê? Quem compõe o Poder Judiciário. STF sim, CNJ sim, STJ sim. Tribunal Federal sim, Juiz Federal sim. Tribunal Eleitoral e Juiz Eleitoral sim. Tribunais do Trabalho e Juiz do Trabalho sim. Tribunais Militares e Juízes Militares sim. Tribunais Municipais não. Juízes distritais não. Ficou fácil. Gabarito item V, V e F, item A, né? Item A. 14, então, item A. Questão de número 15. Vamos lá. Para a gente já partir para o direito administrativo. 15. Conforme disposto na Constituição, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica. Anote uma observação fatal que eu vou morrer dizendo até o fim da prova e ainda vai ter gente que não presta atenção que vai errar, infelizmente. É essa daqui, ó. Ministério Público não pratica consultoria. Toda questão que falar do Ministério Público como consultor está errado. Quem pratica consultoria ou é defensoria pública ou é advogado público ou então advogado privado. Acabou-se. Então, dessas opções aqui, como falou a senha de representação ou consultoria, se tiver promotor de justiça, eu lembro do MP, então ele não tá. Se tem procurador da República, eu lembro do MP, então não é. Ou é procurador do Estado, que é um membro da Advocacia Pública do Estado, ou é defensor público, que é um membro da Defensoria Pública, e juiz estadual não é, porque está dentro do Poder Judiciário, ele não tem como consultar, prestar consultoria para ninguém. Então ficou fácil. Nesse caso, como eu estou querendo saber da representação judicial e consultoria jurídica das unidades federadas, só pode ser os procuradores do Estado, da advocacia pública. Porque se falasse do defensor público, não adianta falar só da consultoria. Tinha que dizer que isso é para beneficiar os hipossuficientes. Os hipossuficientes, que são as pessoas que não têm condição de arcar com o pagamento de honorário advocatício de um advogado. Já está dizendo, honorário advocatício só pode ser do advogado, baitola. Beleza? Então o gabarito da 15 é o item A. Questão de número 16. Diz assim. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os princípios institucionais do Ministério Público, previstos no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição Federal. Unidade, indivisibilidade, independência funcional, errar uma dessa é acertar uma cadeirada na cara. Irmão, não tem como errar. A gente fala isso direto. Então o gabarito aqui já foi. É o item B. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. São os princípios institucionais do Ministério Público. Você que nos acompanha há mais tempo, nas aulas teóricas, é aluno do Objetivo Play, enfim, das nossas ferramentas, sabe que os cursos estão completos. A gente faz aula toda hora, ao vivo aqui para vocês. E isso aí, porra. Venhamos e convenhamos, a gente fala direto. 17. Presta atenção e lê essa questão antes de mim, vai. O que é que a 17 diz? Fala das Forças Armadas. Uma questão muito, muito possível de ser cobrada. Inclusive dessa forma, só que com outras palavras. Com mudanças bem tranquilas em relação a isso, inclusive. Com base no regime. Vamos lá. As Forças Armadas se encontram sob a autoridade suprema do Conselho da Defesa Nacional? Mentira. É do Presidente da República. B. É garantida a possibilidade de habeas corpus para discutir o mérito de punições disciplinares militares? Nunca. Errado. C. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres elas inerentes são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa e da reserva, mas não aos reformados. Sim, se inclui os reformados também, tá errado. D. O militar em serviço ativo, reserva ou reformado não pode estar afiliado a partido político. Ele pode sim, né? O oficial só poderá perder o cargo, o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato, ou com ele incompatível por decisão do Tribunal Militar de Caráter Permanente em tempo de paz, ou Tribunal Especial em tempo de guerra. Verdade pura. Isso aqui, galera,
você que vai ter que ler o dispositivo legal, eu sugiro que você já pare agora o que você estiver fazendo quando ver esse vídeo em replay e veja o artigo 142, parágrafo 3º da Constituição para pegar essa chave. Artigo 142, parágrafo 3º da Constituição. Lê o caput e lê o parágrafo 3º, 3 vezes. Próxima questão, vamos a ela. 18. Entre as opções abaixo, assinala que contém destinações das Forças Armadas. Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteira. Polícia Federal aqui. Polícia Judiciária e Apuração de Infrações Penais. Polícia Federal e Polícia Civil. Defesa da Pátria e Garantia dos Poderes Constitucionais. Aqui sim, Forças Armadas. Patrulhamento ostensivo das rodovias e ferrovias federais. Rodovias PRF ou PRE. Ferrovias PFF, né? Polícia Ferroviária Federal. Patrulhamento intensivo das rodovias estaduais. Intensivo não, ostensivo, que vai para dentro da Polícia Rodoviária Estadual, que pertence ao quadro da Polícia Militar. Entendido, sim ou não? Show. Próximo. De acordo com as disposições do 144, a prevenção e a repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, ao contrabando e ao descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência, se destina a quem? Aí fica fácil, né, meu brother? Contrabando, eu já lembro de exterior, vem de fora. A polícia que faz esse negócio todo e que faz o arcabouço para poder fiscalizar essas atividades ilícitas é a Polícia Federal. Ficou fácil, vamos para a próxima. Questão de número 20. A criação das guardas municipais pelos municípios está garantida pela Carta Magna, segundo a qual as guardas municipais se destinam primordialmente à função de quê? Guarda municipal, irmão, é para proteger os bens dos munícipes ou do município? Do município. O gabarito aqui é o item C, proteção dos bens, serviços e instalações do município. Então, gabarito C. Próxima questão, vamos a ela agora. A administração pública divide-se em administração pública direta e indireta. Faz parte da direta, aqui já é direito administrativo, tá bom? Direito administrativo. Vamos lá. Quem é que aqui faz parte da administração direta, galera? Ó, empresa pública é indireta. Fundação pública é indireta. Autarquia é indireta. Sociedade de Economia Mista é indireta. E a prefeitura? A prefeitura é da direta, porque ela está ligada ao município. Então pronto, é o item A. Essa questão tá fácil, né? Falou de prefeitura, falou de secretaria, moço e moço. Falou de ministério, falou de setor, falou de departamento, falou de RH, que é o NRH, né? Núcleo de Recursos Humanos. Irmão, tudo isso aqui é ligado à administração direta, porque está conectado a um órgão público. E, em regra, o órgão público está lá na direta, apesar de que é possível, sim, que na administração indireta haja desconcentração de poder por parte das entidades e formar-se-ão os seus órgãos. Beleza? Vamos adiante. 22. Relativamente às empresas públicas e sociedades de economia mista, é correto afirmar que a. Estão sujeitas ao mesmo regime jurídico das autarquias, inclusive quanto aos seus direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Mentira, porque há diferenciação. Você sabe que o capital social, né, de uma empresa pública é 100% público, por exemplo. Já o capital social de uma sociedade de economia mista é fatiado. 51% é público, 51% é público e 49% é o quê, moço e moça? É privado. B. Terão seus procedimentos licitatórios e contratos regidos pela Lei Federal número 8.666 de 1993. Certo ou errado? Hein? Procedimentos licitatórios e contratos regidos, isso aí é sempre? Não, porque tem um procedimento especial de licitação. Anote isso. Sociedade de economia mista e empresa pública podem, se explorar a atividade econômica, possuir um procedimento especial de avaliação licitatória. Então, o procedimento de realização de licitação dessas duas, caso venham a explorar a atividade econômica e estejam dentro de um regime de livre concorrência com as demais empresas privadas, é um sistema diferenciado de licitação. Pegou ou não? C. Não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado. Aqui sim eu consigo ver para ambas as estruturas aí solicitadas. É o gabarito da questão, o item C de caminhonete. Beleza? Questão de número 23.
O governo federal, considerando a expansão da linha ferroviária no Brasil, planeja a criação da agência reguladora voltada a regular e fiscalizar o serviço público de transporte ferroviário. Nessa situação hipotética, sobre a agência reguladora, A. Deverá ser instituída por meio de um decreto. Irmãozinho, a agência reguladora é criada por lei, tá errada já. B. Será dotada de autonomia decisória. Muito bem. Administrativa, massa demais. E econômica financeira, verdade. Além de poder normativo técnico. Verdade pura, pode comemorar porque o gabarito é B e eu já te falei várias vezes das características das agências reguladoras, como a NTT, como a Anvisa, Cananel, a ANA, são as agências reguladoras fiscalizatórias. Elas têm autonomia decisória, autonomia administrativa e autonomia econômico-financeira no trato das suas condições normativas técnicas e a atuação administrativa. Beleza? Esse é o gabarito da 23, é pei, papum. Lucas está muito rápido, eu sei, a intenção é essa, pra você não perder tempo. Você gosta de filosofar? Vai para os professores filósofos demais. Eu estou em reta final, já entrei no ritmo e essa é a ideia que eu quero levar nas minhas aulas para não te fazer perder aquilo que é mais valioso em reta final de concurso, que é tempo. 24. Assinale a opção que indica o tipo de entidade que é dotada de personalidade jurídica de direito privado, cuja criação é autorizada por lei. Irmão, isso aqui é leitura cabal. Anote, esse artigo é o que eu mais defendo que caia na prova quando o assunto é administração pública. Por favor, não deixe de ler o artigo 37, incisos 19 e 20 da Constituição. Basicamente, eles dizem o seguinte, ó. Se eu quiser criar uma autarquia, eu preciso de um comando. Se eu quiser autorizar a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista, fundação, eu preciso de outro comando. Se eu quiser criar subsidiárias dessas entidades, eu preciso de outro comando. Se eu quiser fixar área de atuação de uma fundação, fixar a área de atuação da fundação, eu preciso de outro comando. Tá? Eu vou dar os comandos agora. Vamos lá. Se eu quiser criar autarquia, eu preciso de uma lei específica. Se eu quiser autorizar a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e fundação, eu preciso de uma lei específica. Se eu quiser criar uma subsidiária de qualquer uma dessas aqui que eu falei, que é empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, autarquia, eu preciso de autorização legislativa. Se eu quiser fixar a área de atuação de uma fundação, eu preciso de lei complementar. Lei complementar. Beleza. Olha aqui a questão. Assinale a opção que indica o tipo de entidade que é dotada de personalidade jurídica de direito privado, cuja criação é autorizada por lei sob a forma de sociedade anônima, capital é público e privado, cujas ações de direito a voto pertencem sua maioria a ente estatal ou entidade de administração indireta. Isso só pode ser, ó, sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista. O gabarito já está aí. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Questão de número 25. Com relação aos contratos administrativos, marque a alternativa correta, consoante a Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021. Item A. É vedada a administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes. Não é vedado não, está errado, é permitido. A administração pode fazer isso. B. Os contratos e seus aditamentos, melhor dizendo, terão forma escrita, verdade, e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, verdade. Divulgados e mantidos à disposição do público. Sim, princípio da publicidade. Dentro de um sítio eletrônico oficial. Verdade, gabarito é C. Isso vai estar nessa Lei 14.133, no artigo 91. Então, veja, Lei 14.133 de 2021, artigo 91. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em um site. Só isso. P de bola. Pode comemorar. Beleza? Vamos adiante. Vai dar certo. Estamos construindo a nossa sorte.
2022 não acabou, tem tempo ainda, é o mês de dezembro todinho para você fuder essa prova. Decreto 6170 de 25 de julho de 2007 traz diversas normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse. Dentre as disposições do referido normativo, consta a determinação de que não poderão ser contratadas com recursos do convênio ou contrato de repasse as pessoas naturais que tenham sido o quê? Esse pessoal, quem é que não vai poder ser contratado? Pessoas que tenham sido condenadas por crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, certo? Essa galera não pode não participar dos convênios com a administração pública. Tudo isso está no artigo 11b desse decreto. Artigo 11b desse decretozinho aqui, pai, ó, 6170. A galera que foi condenada por crime de lavagem de dinheiro, fazendo contrato para fazer convênio com a administração, aí acabou lá 2 jumentos mojados. Beleza? Tá errado, então. Então, gabarito é o item E mesmo. Beleza? Próxima questão é a 27ª. Com relação ainda a esses convênios administrativos e consórcios públicos que se encontram presentes no edital da Polícia Militar de Ceará, seja soldado ou CFO, assinale a opção correta. O município de João Pessoa, na Paraíba, não pode realizar consórcio público com o estado da Paraíba, pois tais entes estão em níveis políticos distintos. Rapaz, de onde foi que tiraram isso, mano? Quer dizer que o município não pode fazer um consórcio com o estado, não? Da onde? Pode sim. B. A União poderá celebrar convênio com um consórcio público que atenda às exigências legais de regularidade, ainda que algum consorciado seja estado ou município. Sim, igual a situação de cima que eu disse justamente o contrário. Com situação de irregularidade fiscal. Sim, ainda que haja uma irregularidade fiscal, nada se obsta para que haja feito um contrato nesse sentido. Assinale o item B, tá? Isso aqui é um assunto doutrinário, pessoal, que os consórcios públicos são entidades interfederativas, integrantes da administração indireta dos entes consorciados, dotados de personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, criadas com o objetivo de realizar a gestão consorciada de serviços públicos. Essa informação, inclusive, está na obra de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Portanto, o gabarito mais coeso para a questão em tela é o item B de bola e de bucéfalo, tá? Bucéfalo. 28. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, ó, já partiu para a improbidade administrativa, narcotráfico, contrabando, usura ou qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vontade, constitui um ato de improbidade. Que importa em quê? O cara está recebendo vantagem econômica. Ele tá ou não está se enriquecendo ilicitamente? Tá. Toda vida que a frase, cabeça da questão, colocar dinheiro no bolso do infrator, dinheiro no bolso, ele vai estar se enriquecendo ilicitamente. Então, o gabarito dessa questão 28 é o item A, conforme a lei de improbidade administrativa. Beleza? Questão de número 29, né? Diz assim, a 29. Nos termos da 8.429, que é a improbidade, são penalidades aplicáveis aos agentes públicos no caso de enriquecimento ilícito. Aí tem uma porrada de coisa, né? E no final, ó, vamos por partes, né? Suspensão dos direitos políticos até do máximo, não, 14. Era 12, foi para 14. Pagamento de multa civil de no máximo 2 salários mínimos. Não, equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Está errado aqui. C. Proibição de contratar com o poder público por até 21 anos. É errado. Errado. É 14 anos. Advertência nem tem e perda da função pública tem. Então sobrou o E. Beleza? Essa é tão fácil que até a regrinha de mnemônica daqui para quem comete improbidade administrativa nos termos constitucionais dá para aplicar. Ó. Porque o servidor que comete improbidade administrativa ele é super irresponsável. Então eu tenho suspensão dos direitos políticos, o cara vai ter a perda da função pública, o cara vai ter a indisponibilidade dos bens e o cara vai ter o ressarcimento ao erário. Ressarcimento ao erário. Beleza? É isso. 29ª. Item E. Já é. Já foi. É isso.
Massa, né? Foi que disse que não dá tempo. Foi que disse que não dá tempo. Imagina você receber uma porrada de aulas nesse sentido. Questão, comentário óbvio, sem perder tempo. Imagina você com uma gama de materiais assim. Sim, você pode bater no peito e dizer, o curso preparatório online está me fazendo caminhar rumo à gloriosa, não me faz perder tempo. Você quer uma revisão presencial nesses moldes? Quer? Não só comigo, mas com todos os professores? No pé e papum, sem te fazer perder o valioso tempo? Mossoró. Joga na tela. Dia 4 de dezembro, estaremos aí em Mossoró. Você que está no Rio Grande do Norte, não perde não. Hoje eu estou fazendo a última chamada para o primeiro lote. Não perde essa chance, cara. Não perde. Agora, no domingo, eu vou estar em Mossoró. Lucas, eu quero ir para Juazeiro do Norte, no Ceará. É no dia 18 de dezembro. Esse QR Code aí, você consegue também pegar o ingresso para comparecer presencialmente em Juazeiro. Lucas, eu quero ir para Fortaleza. Receber uma imersão presencial destravadora do objetivo, contigo lá. Eu vou estar lá no dia 8 de janeiro. No dia 8 de janeiro, que é agora passando esse sábado, né? Passando esse sábado agora, o outro, né? O Matheus está aqui até, ó. Matheus, entra aqui. Ó, o Matheus trouxe até aqui o que é que você vai receber para você. Pode vir, vem aqui, sem formalidade nenhuma. Pode ficar aqui. Ó, o Matheus está aqui trazendo o que é que você vai receber se você for a... Você tem que pensar se for maior do que a outra, né? Ó, se você for a Mossoró. Você recebe essa revista. Ó, que revista top, cara. Né? Você recebe essa camiseta aqui da missão PMCE, tá? E você recebe uma pulseira ativacional que contém um propósito muito importante para você ingerir recurso e força para ir para a maior missão que nós já fizemos na nossa história, que é a missão em Mossoró. Olha aqui, ó, material com muita dica, não é só questão não. Tem as dicasinhas ó, em cada um. Olha os mapas mentais que tem o material, ó. Olha os mapas mentais que tem no material. Então você que vai para Mossoró, você que vai para Juazeiro do Norte, você que vai para Fortaleza, vai receber esse kit lá no credenciamento. Ó. Material com muita dica, tá vendo? As tabelinhas, os gráficos. É assim que nós devemos. Olha os bizus aqui de português do Valmir, cara. Olha que impressionante, velho. É essa a sistemática que a gente tem que ter em reta final de concurso, tá bom? É essa pegada, saca? Sim ou não? Beleza? Olha aqui, ó, até raciocínio lógico tem as diquinhas, atualidades, só, ó, tudo comentadinho no de atualidade, irmãozinho. O que é que você tá esperando para pegar essas dicasinhas tudo para você e estourar o nó da barraca? Vamos para Mossoró com a gente ou não? Ou vai ficar panguando aí igual um retarda? Bora para Mossoró, tô te esperando para receber essa revista e tudo mais. Ficou bonito esse negócio, viu? Beleza? Pra você ir para nossas missões presenciais. Obrigado, Matheus. Deixa aí essa revista sempre aí pra gente poder fazer as chamadas. E galera, é isso, é sobre isso. Quero muito poder contar contigo nas missões presenciais que faremos. E agora é contigo, brother. Para de perder tempo, tá? Lucas, eu quero é pegar o último tiro online aí de vocês, quero pegar o curso online aí do objetivo, estudar na reta final com vocês, perdi muito tempo com concorrência, perdeu mesmo. Mas agora você ainda tem tempo de ficar navegando na seara do Espírito e no oceano da navegação espiritual de Deus, porque a gente tem Deus na vida e tem um propósito muito grande de levar isso com muita clareza para ti. Aperta, lasca o dedo aí nesse botão dessas meninas que estão chamando aí no chat, chama elas aí que você vai se contatar diretamente com o WhatsApp delas e vai dizer, ei, perdi tempo nesse curso. Aí manda o print do curso que você tinha e a gente te prova que ele é uma bosta na frente do nosso. Aí Lucas, vocês são muito soberbos. Não, é porque a gente se entrega mais do que os outros e os outros só se entregam uma vez por semana. E a gente tá aqui de manhã, de tarde, de noite, você sabe, você não é doido, você não é besta, você sabe. Quem é de verdade sabe quem é de mentira sabe quem é de verdade. Tamo junto até depois do fim. Conta com a gente e pode ter certeza que nós vamos estar mais presentes do que nunca na tua vida, especialmente nessa reta final do concurso. Te vejo em Mossoró no domingo. Valeu!